Oi, tudo bem? Vim aqui trazer mais um vídeo para o nosso canal, para o nosso blog de dentro para fora. E nesse vídeo eu quero te contar algumas coisas que talvez você não saiba sobre o meu processo de emagrecimento. Que eu emagreci 28 quilos em um ano, todo mundo já sabe, né? E se você não sabe, dá uma olhadinha aqui no blog que tem um post contando essa história. E em maio de 2012, eu decidi mudar de uma vez por todas a minha vida. Por 32 anos, eu vivia no efeito sanfona, eu vivia com a minha autoestima super em baixa e eu vivia querendo ser emagrecida. Eu buscava soluções externas para o meu emagrecimento, geralmente através de remédios ou dietas restritivas. E obviamente isso não se sustentava e não me fazia chegar onde eu queria. Então em maio de 2012, exatamente 5 anos atrás, eu tomei a decisão de mudar essa situação de uma vez por todas. E hoje vocês conhecem o resultado final de tudo isso. A mudança do meu estilo de vida, a minha alimentação equilibrada, a minha prática de atividades físicas, mas saiba que nem sempre foi assim. E eu quero te contar alguns contratempos que aconteceram que talvez seja interessante para você saber. Bem, primeiramente, eu tive uma dificuldade tremenda de me identificar novamente. A minha autoimagem ficou por um bom tempo completamente distorcida. Era muito comum eu ir nas lojas e pedir roupas com a numeração antiga ao meu processo de emagrecimento. Então eu chegava me vendo vestindo 46 ou 44, quando eu estava vestindo 38, 40. Muitas vezes eu me via comprando roupas no mesmo molde dos que eu usava antes do meu processo de emagrecimento, mesmo já estando magra. Então, esse processo de adaptação da autoimagem foi um processo muito delicado e muito complicado, que só se amenizou agora, basicamente 2 anos atrás, quando eu comecei a realmente entrar em contato com o meu novo corpo, com o meu novo eu. Uma outra coisa que aconteceu também, que foi muito curiosa, de uma vez por todas, como eu disse, eu estava decidida a mudar o meu estilo de vida e isso, obviamente, incluía mudar hábitos, mudar atividades, mudar prioridades. E muitas pessoas não entendiam isso, né? Quando me viam, mesmo depois do meu processo de emagrecimento, em uma festa ou negando algum programa para poder fazer minha atividade física, as pessoas diziam: ué, mas você já tá magra, por que você quer continuar fazendo isso? E na verdade é um processo que dura para a vida inteira, né? Eu sempre falo, entendi de uma vez por todas que o emagrecimento não era apenas por um período, e sim para o resto da minha vida. Só que para mim, que tinha um objetivo claro a ser atingido e que sabia o que queria, era muito fácil entender isso. Mas para as outras pessoas não. Era aí que entrava a cobrança de todo mundo. Por que você não come? É só um docinho? É só um pedaço? É só hoje? Vamos, não vai custar nada, não vai te prejudicar. E muita gente não entendeu. Aliás, justamente por muita gente não entender, muita gente se afastou da minha vida durante e após o meu processo de emagrecimento. Se afastou porque eu sempre digo, quando você muda, quando você sai da zona de conforto, você tira o outro da zona de conforto também. Então, as pessoas se afastarem de você quando você passa por um processo de emagrecimento é muito comum. E isso aconteceu realmente no meu processo, inevitavelmente, até porque quem vinha tentando emagrecer e não conseguia, se sentia incomodado com o fato de eu ter conseguido emagrecer. Então eu tive muita gente que se afastou da minha vida, mas também tive muita gente que se aproximou e que permaneceu, ou que entrou na minha vida e ficou, né? Então isso é muito gratificante também, mas essas mudanças de relações, elas acontecem inevitavelmente. Inevitavelmente eu virei um ponto de observação. As pessoas usualmente observavam o meu comportamento, observavam as minhas escolhas. Por exemplo, já teve festa de criança que eu fui comer um brigadeiro e a pessoa falar: nossa, mas você come doce? Já teve uma pessoa que eu encontrei numa pastelaria um dia que eu tava com muita vontade de comer pastel de queijo e a pessoa perguntou: você come pastel? Isso era curioso, mas ao mesmo tempo era desagradável. As pessoas deixaram de me ver como um ser humano normal e passaram a me ver como uma coisa de outro mundo, né? Então isso me causou muito desconforto. Talvez hoje não, talvez hoje eu saiba lidar um pouco mais com essas situações, mas por um bom tempo isso me causou muito desconforto. Acontecia também de as pessoas acharem que eu estava observando elas, os seus comportamentos alimentares, as suas escolhas. Então muitas pessoas simplesmente não queriam mais estar no meu ciclo de amizades ou nos mesmos lugares que eu estava,
porque achavam que eu ia ficar observando o que ela estava comendo, ou eu ia ficar regulando as escolhas alimentares. Né? Então foi muito comum por um bom tempo da minha vida, durante o processo de emagrecimento e até após, eu ter pessoas que simplesmente me excluíram dos seus ciclos de amizade. Enfim, também nesse processo todo eu decidi me expor para poder compartilhar com as pessoas a minha experiência, as minhas dificuldades, as minhas superações, os meus desafios, enfim. E essa exposição ela é muito bacana, porque você percebe que realmente você inspira pessoas, você percebe que realmente você motiva as pessoas a continuarem e manterem o foco. Por outro lado, você vira vitrine. E ser vitrine no mundo cruel que a gente vive hoje em dia é muito desafiador, porque atrás de uma tela de um computador as pessoas não medem as suas palavras, né? Então elas acabam invadindo mesmo a sua privacidade, mesmo sem você dar permissão para isso, né? Então perguntas como: quantos quilos você está pesando, qual manequim você está vestindo, qual o seu percentual de gordura, enfim, perguntas bem invasivas e bem delicadas as pessoas acabam fazendo, e até mesmo críticas das mais bizarras possíveis que as pessoas não filtram e fazem quando estão por trás de uma tela de um computador ou de um celular. Então esse preço que eu paguei no meu processo de emagrecimento, ele foi bem alto, ele ainda é o preço da exposição, mas por outro lado, vale muito a pena, porque ajudar pessoas, inspirar pessoas, motivar pessoas é realmente muito realizador. E sempre que eu recebo uma mensagem de gratidão, de reconhecimento, isso faz tudo ter sentido, todas essas dificuldades fazerem sentido. E eu também, é curioso, eu também perdi um pouco da minha identidade nesse processo de emagrecimento. Hoje em dia as pessoas me veem apenas como alguém que emagreceu, né? Esquecem que por trás tem um ser humano com 37 anos de vida, com 37 anos de história, um ser humano que já batalhou muito, já sofreu muito, já superou muita coisa, já se dedicou muito, já estudou muito, já trabalhou muito, né? Então as pessoas fecham, as pessoas resumem a sua história ao processo de emagrecimento. Claro, talvez esse tenha sido um dos maiores acontecimentos da minha vida, mas eu não sou só isso, né? Então quando alguém me encontra, só fala sobre isso, pergunta sobre isso, questiona sobre isso, reclama sobre isso, e muitas vezes até fora do meu consultório, fora do meu dia a dia profissional, as pessoas acabam se referindo a mim somente com essa questão do emagrecimento, né? Mas, no resumo da ópera, na soma de todos os fatores, eu confesso pra vocês que foi muito, muito, muito válido. Esse processo todo, essa exposição toda ainda é muito válida, porque além de eu ter mudado a minha vida, de eu ter melhorado a minha autoestima, de eu ter hoje um estilo de vida que eu considero ideal, saudável, equilibrado e que eu vou conseguir levar pro resto da vida, eu também tenho o reconhecimento das pessoas, eu tenho a motivação que eu dou pras pessoas, o carinho que eu troco com as pessoas, e isso é impagável. Mas eu queria contar pra vocês um pouquinho desse lado B do emagrecimento, que talvez vocês nem imaginem. Principalmente quem começou a me seguir há pouco tempo, né? Nem faz ideia de tudo que eu passei pra chegar onde eu tô. E às vezes eu esqueço também. Então é bom relembrar. Relembrar pra vocês e relembrar pra mim. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa história. Esse vídeo está disponível aqui no blog, mas também tá no meu YouTube. Eu gostaria de convidá-los a curtir o vídeo e a se inscrever no meu canal, porque assim você fica atento, você fica informado de todas as atualizações que a gente fizer por aqui. Beleza? Um beijo e até o próximo post.